quanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. Algumas considerações para a nossa oração. Versículo 16 da primeira leitura, segunda carta de Paulo aos Coríntios, diz assim: mas todas as vezes que o coração se converte ao Senhor, o véu é tirado. Uma palavra forte e ao mesmo tempo desconcertante, para a gente entender a necessidade que nós temos sempre de conversão. A gente repete isso quase que sempre, né? Todas as reflexões, a gente está repetindo isso. E a própria palavra de Deus está propondo essa realidade para nós. Porque, de fato, a conversão não é algo pronto. Né? Como dormiu a noite passada, acordou no dia de hoje, convertido, santo, puro, já sem nenhum tipo de pecado para lutar. Se fosse assim, seria fácil, né? E seria bom a gente viver. Mas não é assim. A luta contra o pecado é sempre diária. E por isso, toda vez que um coração se converte ao Senhor, como diz Paulo, o véu é tirado. A gente começa a enxergar as coisas do jeito que elas são. Ou enxergar as coisas do jeito que elas são significa enxergar as coisas do jeito que Deus as vê. E como é que Deus vê todas as coisas? Essa provocação e essa realidade que nós precisamos ter sempre presente no nosso coração. Né? E isso é, portanto, ver as coisas do jeito que Deus criou. Fazer ou voltar aquilo que nós éramos quando Deus nos criou, lá na criação, no início de tudo. Deus não nos criou para o pecado. Deus não nos criou para viver longe dele. Deus não nos criou para viver distante dele, mas para viver próximo. Aí a gente vai se distanciando por causa do nosso pecado. Pois o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Então, a gente viver sem liberdade é porque nós estamos escravos do pecado. Se somos escravizados pelo pecado, não temos liberdade. É esse o contexto. Depois, uma segunda observação sobre esta leitura, que está no capítulo 4. Nós lemos agora o versículo 16 do capítulo 3. Agora, versículo 1 do capítulo 4. Melhor, o versículo 4 do capítulo 4. Então, 2 Coríntios 4, 4. Facinho de guardar. O Deus deste mundo cegou a inteligência destes incrédulos para que eles não vejam a luz esplendorosa do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha que coisa impressionante essa frase que Paulo cita aqui. O Deus deste mundo cegou a inteligência desses incrédulos. E é impressionante porque a mentalidade do mundo nunca será igual à mentalidade do Evangelho. Se nós optamos pelo Evangelho, nós estaremos sempre em atrito, nós estaremos sempre em contradição com o mundo. Que não dá para viver segundo os princípios do mundo e viver segundo os princípios do Evangelho. Os princípios do mundo não se encaixam nos princípios do Evangelho. É a mesma coisa que a gente dizer assim, se a gente quer ser amigo do mundo, a gente se torna amigo de Jesus, inimigo de Jesus. E se a gente quer ser amigos de Jesus, a gente se torna inimigo do mundo. Porque são duas realidades que não se encontram. E nós somos convidados, pela força do Evangelho, a transformar a realidade do mundo.
Então, para o mundo, né, seguir Jesus, crer em Jesus Cristo é um absurdo. Para o mundo é um absurdo. Mas para nós não. Para nós é poder ver a luz esplendorosa da glória de Jesus. Ter fé em Jesus é poder contemplar esta luz. Do meio das trevas brilha a luz. E o mesmo que fez brilhar a luz e sua luz em nossos corações, para tornar claro o conhecimento de sua glória na face de Cristo. Do meio das trevas brilha a luz. É o mesmo que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para tornar claro o conhecimento da sua glória na face de Cristo. Eu dizia na missa segunda-feira que eu rezei lá em Piedade, que quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais nós nos reconhecemos como pecadores. E quanto mais distante de Deus a gente está, a gente não consegue, não é nem que a gente não consegue reconhecer como pecador, a gente não consegue reconhecer em nós os nossos próprios pecados, porque a gente está distante. E aí a gente começa a achar que tudo é normal. Por quê? Porque a gente está longe de Deus. E quando a gente se aproxima de Deus, a gente começa a perceber o quanto que eu sou pecador, o quanto que eu preciso mudar, o quanto que eu preciso me converter, o quanto que eu preciso tirar dos meus olhos a cegueira, que me impede de ver a obra de Deus e me impede de observar as coisas como Deus observa. Porque falta conversão em mim, eu começo a ver as coisas tudo com defeito. Tudo parece que está fora do lugar. Mas não é que as coisas estão fora do lugar. Eu que estou numa vida distante e numa vida de pecado. E por isso eu vejo a realidade distorcida. Até a própria realidade. A gente acaba enxergando ela de forma distorcida. Não percebendo, né, portanto, a ação de Deus e aquilo que precisa ser mudado. Peçamos a Jesus que converta o nosso coração. Uma última observação, o que nós ouvimos no Evangelho. Importante a gente se situar que nós ainda estamos no Sermão da Montanha. Jesus começou este sermão falando das bem-aventuranças. Falou do sal da terra, e agora do sal da terra e luz do mundo, e agora Jesus traz uma observação. Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. O que significa esta frase? Embora ela esteja direcionada, né, e comparada com a justiça dos mestres da lei, Jesus está falando de uma vida de santidade. É a mesma coisa que a gente poderia traduzir assim: se a santidade da nossa vida não é maior, nós não entraremos no reino dos céus. E Jesus usa como comparativo os mestres e os doutores da lei. Por que Jesus usa como comparativo? Por quê? Porque eles conheciam, eles sabiam perfeitamente qual era a lei e o que a lei determinava. Mas eles conheciam e não praticavam. E aí o que Jesus está propondo para nós é algo a mais. É que nós precisamos não ser maiores, mas nós precisamos conhecer e colocar em prática tudo aquilo que diz a lei. É disso que depende a nossa vida de santidade. Se nós não colocarmos em prática aquilo que nós ouvimos da lei, aquilo que nós ouvimos do Senhor Deus, do Senhor Jesus, nós seremos iguais aos mestres da lei. E aí tem uma situação aqui que o Senhor vai apresentar. Quem matar o seu irmão será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoloriza com o seu irmão será réu em juízo.
Quem disser ao seu irmão patife será condenado ao tribunal. Quem chamar o seu irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Né? E a gente é tentado a dizer, não, assim, mas não é bem assim, não é bem isso, não é isso que o Senhor está dizendo. O Senhor está falando outra coisa. Está no texto. Está aí no texto. Né? Ainda que tenha sido um descuido, um erro de tradução, acho muito pouco provável que alguém tenha errado na tradução, dito dessa maneira. Se fosse mudar, colocaria uma coisa mais suave, né? Uma coisa mais tranquila. Aí não teria problema. Mas o que isso, né, a gente pode traduzir como concreto? O cuidado que a gente tem que ter com as palavras. Porque uma vez que a gente diz, não tem volta, né? Não tem como a gente colocar a palavra de volta para dentro da boca da gente, porque a gente já falou. E quantas vezes a gente fala bobagem, né? Acho que vocês não, né? Vocês são pessoas cuidadosas com as línguas, né? Vocês não cometem esse deslize, né? De pecar com a língua. Mas o padre precisa tomar cuidado. Precisa colocar de vez em quando uma tramelinha na boca para, né? Porque a gente tem vontade de falar certas coisas que, né? Começar a fazer que nem os monges, né? Os monges do deserto, quando eles tinham vontade, né, de se dar a falar mal dos outros, eles dizem, a lenda, que eles andavam com uma pedra no bolso, e toda vez que eles pensavam em falar de alguém, eles tiravam uma pedra do bolso e colocavam na boca. Eu acho que eu teria que viver com uma pedra dentro da minha boca, em vez de ser dentro do meu bolso, às vezes a vontade que tenho. Mas para dizer essa informação de Jesus, nesse sentido, o cuidado que a gente tem que ter com as coisas que a gente fala. Por quê? Porque a gente pode, né, condenar-nos a nós mesmos por aquilo que nós falamos. E por último, acho que é o que é mais desafiador. Quando tu estiveres levando a tua oferta diante do altar e ali te lembrares, eu achei impressionante esse versículo 23 do capítulo 5. Quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta diante do altar e vai reconciliar-te com o teu irmão. Qual é normalmente a nossa atitude? A minha atitude, talvez seja também a atitude de vocês, mas a minha atitude, eu não vou me reconciliar com ele coisíssima nenhuma. Foi ele que me ofendeu, foi ele que me magoou, foi ele que me humilhou, foi ele que fez o que não devia fazer, foi ele que falou o que não devia falar. Por que eu tenho que pedir perdão? Eu faço assim, vocês eu não sei. Vocês talvez não façam assim, porque vocês estão num grau mais elevado de santidade do que eu. Mas é a minha primeira atitude. E o que o Senhor diz? Se tu te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Veja que não é nem se você tem alguma coisa contra o teu irmão, é se o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Então, é uma realidade que a gente precisa exercitar. Oferecer o perdão, perdoar. E é duro? Com certeza. Mas fácil. É fácil. E, sobretudo, do jeito que Jesus falou, né? Se a pessoa fez alguma coisa contra a gente perdoar ele, porque ele que fez alguma coisa contra a gente. Mesmo que quando é a gente já é difícil, imagina quando é os outros. Mas é um exercício que nós precisamos fazer aqui, nosso Senhor nos orienta. É um caminho de vida, é um caminho de santidade, é uma proposta de vida para nós. Né? Seguir os mandamentos de Jesus. É nisso que nós seremos diferentes do mundo. É nisso que nós seremos diferentes daqueles que são escravizados pelo mundo. Por quê? Porque nós somos discípulos de Jesus. E se nós somos discípulos de Jesus, nós somos diferentes pelo simples fato de que nós somos discípulos de Jesus.
Somente por isso. Então, peçamos a Jesus que converta o nosso coração, né, que nos leve a compreender essas realidades que existem dentro de nós e que nós precisamos constantemente lutar para tirar de dentro do nosso coração e a gente poder enxergar as coisas do jeito que Deus enxerga. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, amar o próximo é mais do que não matar.